Paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco, louvado seja Deus, glorificado e revelado seja Jesus, por esta oportunidade que Ele nos concedeu para meditarmos na sua santa e poderosa palavra, e assim aprendermos dele que é manso e humilde de coração, e com isso crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor diz que no Éden, depois do homem ter pecado, o homem morreu espiritualmente, o homem foi separado, foi retirado da presença de Deus. Houve uma separação entre o homem e Deus. O capítulo e o versículo que nós lemos aqui, de João 3,16, sempre que nós olhamos para ele, a primeira impressão que nós tomamos, o primeiro entendimento e discernimento espiritual que nós recebemos é sobre a salvação que nós recebemos quando nós cremos em Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Porém, pela graça de Deus, hoje eu vou partilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração em relação a este mesmo versículo. Está exatamente no último trecho deste versículo, onde a palavra diz: todo aquele que crer em Jesus não vai perecer, mas vai herdar a vida eterna. Então, quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo, né? E não somente nascemos de novo, como também nos tornamos herdeiros da vida eterna. Isto é, nós ganhamos vida no Espírito. A vida de Deus se manifesta em nós quando nós somos salvos, né? Então, aquele Espírito que estava morto, ele torna a viver. Depois que nós recebemos a Jesus, depois que nós cremos nele. Então, nós ganhamos uma nova vida, onde não somente vivemos no realmo físico, aquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas também passamos a viver no realmo espiritual. Por quê? Porque nós ganhamos vida espiritual por intermédio de Jesus. Então a vida eterna que João 3,16 nos fala é uma vida eterna espiritual. É uma vida eterna no realmo espiritual. Porém, assim como numa dimensão física, se nós não nos alimentarmos, se nós não hidratarmos o nosso corpo, o que vai acontecer é que o nosso organismo vai começar a sentir falta de certos nutrientes, de certas vitaminas para que ele possa manter-se em pé e vivo numa dimensão física. Assim acontece no espiritual. Depois de nós termos a vida espiritual, a nova vida espiritual, é necessário que nós alimentemos o Espírito que nasceu em nós, para que ele fique vivo e fique em pé. Porém, se não fizermos isso, vai acontecer o que acontece numa dimensão física, onde se nós não nos alimentamos, se nós não hidratamos o nosso corpo, nós tendemos a morrer, ou chegamos a morrer, se nós não alimentarmos o nosso corpo. Então, se nós não alimentarmos o nosso espírito vai enfraquecer-se e tender a morrer. Isto é, se nós não alimentarmos o nosso espírito, nós vamos perder vida no espírito. Aqui vem a chave da vida no espírito, que é a vida de oração. No vídeo passado, nós falamos do altar de oração, como estabelecê-lo, né? Então aqui nós vamos ir mais a fundo, de forma breve, na questão do dever, do nosso dever de oração. Nós precisamos de orar, porque quando nós não oramos de forma gradual, nós perdemos vida no espírito. E quando nós perdemos vida no espírito, é como se nós estivéssemos a nos distanciar da nossa fonte, que é Deus. E quando nós nos distanciamos da nossa fonte, que é Deus, como num dos vídeos nós partilhamos, numa dimensão espiritual, não há aquela afirmação que nós dizemos: estamos em equilíbrio.
no espírito, ou estamos com Deus, ou não estamos com Deus e sim estamos com Satanás. Então, à medida que nós perdemos a vida no espírito, automaticamente nós damos espaço para que o inimigo, que é Satanás, se apodere de nós, se apodere da nossa vida, né? E a palavra diz que o pecado se manifesta na carne. Quando nós perdemos vida no espírito, a carne ganha autoridade e poder em nossa vida. Quando a carne ganha autoridade e poder em nossa vida, nós iremos retornar ao estado em que estávamos antes de termos Cristo em nossa vida. Onde na nossa carne iria se manifestar o pecado, onde nós iremos voltar a ser escravos do pecado. Não porque nós perdemos a salvação, mas porque a vida que nós ganhamos em Cristo Jesus não está a ser alimentada em nós. E pelo fato dela não estar sendo alimentada em nós, ela perde a sua essência. Quando ela perde a sua essência, a carne volta a dominar a nossa vida. Então aqui vem o dever de nós orarmos e não desfalecermos. A oração é o alimento do nosso espírito. Assim como a água, assim como os alimentos físicos são os alimentos do nosso organismo, a oração é o alimento do nosso espírito. A nossa vida tem que ter um denominador comum, que é a oração. Porque se o denominador comum da nossa vida não for a oração, o que vai acontecer é que gradualmente nós vamos perdendo a nossa essência. Gradualmente, aquilo que antes de nós termos Cristo era aquilo que depois de nós conhecermos a Cristo passou a ser algo que nós rejeitamos, aquilo que nós passou a ser algo que nós dizemos não. Falo aqui do pecado, pelo fato de nós estarmos a perder a nossa essência, a nossa vida no espírito, o que depois de conhecermos a Cristo tornou-se pecado, vai começar a parecer, ou melhor, a tornar-se normal em nossa vida, pelo fato de nós estarmos a perder a vida no espírito. E esse é o objetivo de Satanás. Esse é o objetivo do nosso inimigo. Fazer-nos perder a nossa vida no espírito. À medida que nós perdemos a nossa vida no espírito, nós perdemos a intimidade espiritual com Deus. Quando nós perdemos a intimidade espiritual com Deus, chegamos a um nível em que ler a palavra, não ler a palavra passa a ser algo meio que normal. Não orar regularmente passa a ser algo meio que normal. Não jejuar passa a ser algo meio que normal. Antes, depois de termos a Cristo, deixamos de escutar músicas seculares, músicas do mundo, mas pelo fato de estarmos a negligenciar a nossa consistência, a nossa regularidade na oração, e vamos perdendo aquela vida espiritual, chegamos a um nível em que começamos a nos inclinar a voltar a escutar as músicas do mundo. Pelo fato de estarmos a negligenciar a nossa vida na oração e perdendo a nossa vida espiritual, certas palavras que nós não falávamos pelo fato de estarmos em Cristo, pelo fato de estarmos vivos no Espírito, começam a voltar. O que acontece é que depois de nós sermos salvos, Satanás não desiste de nós. Pelo contrário, ele vem atrás de nós, buscando oportunidades. Então, quando nós não oramos regularmente, quando nós não nos dedicamos a alimentar a nossa vida espiritual, Satanás ganha espaço em nós, ganha terreno em nossa vida para poder nos aliciar e nos fazer voltar para a vida carnal onde estávamos antes de conhecer a Cristo. Então aqui vem um dever de orar regularmente. Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. A necessidade de nós alimentarmos a nossa vida espiritual. A necessidade de nós nos focarmos em todas as coisas que são cruciais para o crescimento do nosso espírito.
pois só assim o nosso espírito vai crescer. Só assim nós vamos conseguir manter a nossa vida espiritual. Do contrário, como bem dissemos antes, não existe equilíbrio. Ou estamos no espírito ou estamos na carne. No espírito nós conseguimos ter intimidade com Deus. Conseguimos ter relacionamento com o Senhor. Na carne, nós não temos relacionamento com o Senhor. Na carne, o pecado vai dominar a nossa vida e nos levar para o inferno. Então, não há equilíbrio. Não há equilíbrio. Ou alimentamos a nossa vida espiritual, colocamos como prioridade o nosso relacionamento com Deus, ou não. Se não fizermos isso, o que vai acontecer é que vamos viver uma vida carnal. E o denominador comum da vida carnal é o pecado. O pecado gera morte. Então, aqui há a necessidade, mais uma vez, queridos irmãos e queridas irmãs, de nos dedicarmos à oração. Se você está tendo dificuldades com a sua vida de oração, por favor, volte no vídeo anterior. O título do vídeo é Altar de Oração, como estabelecê-lo. Naquele vídeo, pela graça de Deus, partilho com você como estabelecer o altar de oração. Pois estabelecendo o altar de oração e apresentando a tua vida nele de forma consistente, você irá garantir a constância da tua vida espiritual. Você irá alimentar o teu espírito. À medida que você for fazer isso, você irá crescer no espírito. Você irá atingir uma maturidade no espírito. E aquilo que é o desejo de Jesus, o desejo do Senhor Jesus é que nós pareçamos mais com Ele. Então, à medida que nós nos submetemos à oração, à medida que nós nos submetemos ao Espírito Santo, à medida que nós alimentamos nosso espírito através de uma vida regular e consistente de oração, o Espírito Santo vai nos fazer parecer mais com Jesus. Então, querido irmão, seja firme na questão da oração. Assim como você não pode ficar sem alimentar-se por longos períodos, assim como você não pode ficar sem hidratar o seu corpo por longos períodos, não aceite ficar sem orar. Não aceite ficar sem ler a palavra. Não aceite ficar sem jejuar. Não aceite ficar sem santificar-se. Se você perceber em sua vida que as coisas que você fazia antes para Deus, você parou de fazer, é sinal que em algum momento ou em algum período de sua vida você negligenciou o alimentar a tua vida espiritual. Que é a vida eterna começa aqui. Não é? A vida eterna começa aqui. Então, isso é um sinal para você voltar a apresentar-se de forma regular no seu altar de oração. À medida que você for a voltar a apresentar-se, voltar a manter uma vida constante de oração, você mesmo vai perceber que o Espírito Santo primeiro lhe vai dar uma mexida na cabeça e vai fazer perceber que as coisas que ultimamente fizeste estavam desalinhadas com Deus. Aos teus olhos humanos parecia correto, né? Parecia correto por quê? Porque a carne ganhou uma superioridade em relação, a vida carnal ganhou uma superioridade em relação à sua vida espiritual. E a vida carnal cegou os seus olhos, a ponto de você pensar que o pecado é normal, a ponto de você pensar que aquilo que está desalinhado com a vontade de Deus para a sua vida é normal. Porém, à medida que você for a voltar a manter consistência na sua vida de oração, a sua vida espiritual vai ascender. Quando a sua vida espiritual ascende, ela te leva ao entendimento daquela que é a vontade de Deus para a tua vida. Ela te leva ao entendimento de que o que vinhas fazendo ultimamente não era da vontade de Deus. Né? E o Espírito Santo não somente faz isso, como também, à medida que nós investimos no nosso altar de oração, à medida que nós nos dedicamos à oração, Ele nos dá energia espiritual para dizer não ao pecado, para dizer não à fornicação,
para dizer não à masturbação, para dizer não ao adultério, para dizer não à mentira, para dizer não ao roubo, para dizer não a pensamentos de lascívia, né? Então, a chave para nós conseguirmos viver uma vida em santidade é a nossa consistência no altar de oração. Pois a consistência no altar de oração vai permitir que a nossa vida espiritual esteja acima da vida carnal. E quando a vida espiritual estiver acima da vida carnal, ela é quem vai dominar. Isto é, tudo que for acontecer, tudo que for a partir de nós, numa dimensão física, vai ser consequência daquilo que o nosso espírito está ministrando, está nos levando a fazer. E a palavra diz que as obras do Espírito são obras de amor. As obras do Espírito são a vontade de Deus para a nossa vida. E é isso que vai ser o seu denominador comum. Você irá fazer aquilo que é a vontade do Espírito. E aquilo que é a vontade do Espírito é a vontade de Deus. E aquilo que é a vontade de Deus vai permitir a preservação da sua vida espiritual. E isso lhe vai levar a herdar a vida eterna que começa aqui. Então, por favor, vivemos numa sociedade muito corrida em que em alguns momentos nós pensamos que pelo fato da sociedade ser corrida, pelo fato das obrigações seculares, laborais, acadêmicas serem corridas e exigirem muito de nós, nós temos que negligenciar a nossa vida espiritual. Pelo contrário, não deveria ser assim. Porque tudo que acontece no físico é reflexo de algo que foi feito no espírito. Então, se nós queremos dominar na área acadêmica, na área profissional, na vida secular, nós precisamos de dominar a nossa vida, dominar no espírito. E para dominar no espírito, nós precisamos de alimentar a nossa vida espiritual através da nossa consistência no nosso altar de oração. Então, esses são os princípios que eu gostaria de partilhar com vocês, que o Senhor colocou no meu coração, né? Pois isso vai ser crucial para que você seja um jovem, uma jovem que vive uma vida alinhada com a vontade de Deus para si. E também vai lhe permitir ser luz no mundo e ser sal nesta vida. Então, para você manter a sua vida espiritual, você deve definir o horário em que você irá orar diariamente, definir o horário em que você irá ler a palavra e definir os dias em que você irá jejuar, em que você irá consagrar-se a Deus. Isto é, você irá deixar de beber água, deixar de se alimentar por um determinado período de tempo no dia, não é? E durante esse tempo você irá dedicar apenas à oração, leitura da palavra, escutar louvores, meditar na palavra que você estará lendo. E à medida que você for fazer isso, você vai manter a sua vida espiritual ativa. E depois de você estabelecer essas metas, estabelecer esses marcos semanais, você deve apresentá-los a Deus, né? Porque a palavra lá em Provérbios, capítulo número 16, versículo número 6, diz que consagra ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Então, são planos que você irá fazer para manter a sua vida espiritual. Então, em oração, consagre-os ao Senhor. Peça que Deus te dê graça. Peça que Deus te dê energia espiritual. Peça que Deus te sustente para conseguires cumprir com cada um desses planos. E Deus, que é fiel, através do Espírito Santo, irá cooperar com você. E dessa forma, você irá manter a sua vida espiritual até que Jesus volte. Demonstre amor. Como? Copie o link deste vídeo, partilhe com seus familiares, partilhe com seus amigos e colegas da escola. E através deste vídeo, Deus irá falar com alguém e abençoar alguém. Deus te abençoe grandemente.